transmissão dupla. Eu estou falando com o pessoal do Instagram aqui, estou falando com o pessoal, 200 inscritos e mais de 30 mil visualizações dos nossos vídeos. Olha que coisa fantástica. Eu tenho que compartilhar e agradecer a cada um de vocês que acreditaram nesse movimento, que estão com a gente a cada dia, renovando essa energia positiva de nos colocarmos em movimento. Então, pessoal, hoje é o dia, a super quarta-feira, vencendo a inércia, é justamente para a gente materializar isso. Eu chamei todos vocês para nos encontrarmos hoje, para a gente materializar metodicamente esse processo de vencer a inércia, de estar sempre em movimento, de saber o que quer da vida, de saber o que quer para a sua carreira, de estar sempre aberta para o novo, para o crescimento. Eu estou vendo a Janete chegando, a Janete lá de Goiânia, que coisa boa. Janete, por exemplo, que é psicóloga, ela está olhando para esse novo momento e pensando de que forma eu vou me reinventar na minha área de psicologia em relação ao atendimento dos meus clientes para fazer frente a esse novo jeito de trabalhar, a esse novo jeito de nos relacionarmos, a esse novo jeito de fazer muita coisa que, com certeza, está mudando dentro desse processo todo. Nós estamos falando, gente, quando a gente fala de criar esse movimento, nós estamos falando de dinamismo. Nós estamos falando de uma vida de pessoa que tem estado interno de performance. Estado interno de performance é aquela pessoa que vê horizontes, que olha o copo cheio, que está sempre acreditando, transformando ameaças em oportunidades. É desse processo que nós estamos falando. E essas pessoas criam dinamismo pessoal, e esse dinamismo pessoal passa a impactar a própria carreira. Eu já falei muito nessa história de lives que a gente vem falando, que você vai construindo a sua imagem. Você é aquela pessoa que, quando fala que vai fazer alguma coisa para alguém, esse alguém pode acreditar que realmente isso vai acontecer. Você é aquela pessoa, na empresa que você trabalha, que os outros vêm buscar apoio, porque sabe que você sempre tem uma opinião, você sempre tem uma mensagem positiva e você sempre está disposta a agir, a contribuir. Você é aquela pessoa que aceita desafios, que tem disponibilidade, que aceita mudança. É sobre isso que eu quero falar com você aqui hoje. É sobre isso. É você estar em constante estado de performance, transformando isso no estado de promoção constante. O que é estado de promoção constante, Zé? É você ser lembrado para qualquer promoção dentro da sua empresa. A pessoa, os gestores pararem e pensar assim, nós temos o fulano, nós temos a fulana, o fulano, a fulana, sempre estão dispostos a encarar desafios. Aquela pessoa tal é a pessoa que tem disponibilidade, que tem garra, que tem determinação. Ou seja, você vai criando esse processo. E sempre, eu quero falar disso hoje, sempre você vai ser lembrado, você vai ser lembrada para cada oportunidade que surgir na sua empresa, uma oportunidade que surgir em outra empresa, porque você cria esse movimento e cria essa imagem. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou até parar para dizer isso. Todas as pessoas que eu conheço, que já trabalharam comigo, as pessoas que me procuram no Instituto Z1 para uma mentoria, para um processo de coaching, para fazer os cursos nossos, 100% das pessoas que criam esse movimento, acontece um movimento na vida dessas pessoas em, no máximo, 12 meses. Eu sempre digo para as pessoas que me procuram que o movimento na vida delas começou no dia que ela teve a atitude de ligar e marcar a agenda. Porque a partir daquele momento, ela criou um movimento na vida dela, e esse movimento não tem volta, gente. Esse movimento não tem volta.
Até porque, quando você passa algo para o universo, principalmente se for uma energia positiva, se for algo que você quer verdadeiramente de dentro, o universo vai te ajudar e vai trazer de volta. Então, nós estamos falando de você estar sempre em alta performance e preparado, preparada para o próximo degrau, para a próxima oportunidade. E, de novo, eu vou te dizer, você vai ser lembrado, você vai ser lembrada se você verdadeiramente construiu essa imagem da disponibilidade, da disposição, da pessoa que encara desafios e está preparada. Quando a gente fala disso, nós estamos falando de pessoas que, por exemplo, quando acontece um enxugamento na área que ela trabalha, ou na empresa que ela trabalha, ela está do lado das pessoas que são preservadas. Ela está do lado das pessoas que, de repente, transformam essa ameaça em oportunidade. Eu já falei aqui em algum dia na live, muitas vezes a pessoa chega para mim e fala assim, Zé, eu tive um problema lá na empresa que eu trabalhava, teve um enxugamento, ou eu tive um problema na área que eu trabalhava, diminuir as funções, aí eu perdi a função, ou perdi o emprego. Aí eu falo assim, e o que nós vamos fazer, de repente, para recuperar esse tempo perdido? Porque essa pessoa, de repente, se descuidou, perdeu o movimento, entrou na inércia e não viu o tempo passar. E, de repente, ela perdeu o grau de empregabilidade que ela tinha. Ela perdeu aquela imagem da pessoa que tem a solução, da pessoa que está disponível a encarar um desafio novo. E eu estou chamando você aqui hoje, é para isso. É para você olhar com vigor para o futuro, sabendo o que você quer e criar o movimento em busca daquilo que você quer. Seja você um profissional liberal, seja você empregado de uma empresa como a Caixa, como o Banco do Brasil, como o IS, como Caixa Seguradora, como o BBTS, como muitas outras de pessoas que estão junto com a gente. A partir do momento que você internaliza isso, você passa nesse olhar aqui para as pessoas, nessa energia que você passa quando você fala com os outros, com a disposição que você tem. É isso, é disso que nós estamos falando. Eu não estou falando de passar num PSI, num processo de seleção interna numa empresa, por exemplo, ou numa entrevista de emprego. Eu estou falando de alguém que sabe o que quer e vai estar sempre preparado para o próximo degrau, até porque essa questão de preparar com a entrevista e passar num processo de seleção, para mim é muito simples. Basta a gente trabalhar o estado interno de confiança, consolidar uma mensagem a ser passada naquele momento daquela entrevista, saber a mensagem que você quer passar, analisar o que os avaliadores querem receber, e você vai lá e passa. E, de repente, você é promovida, e vai, senta na cadeira, e aí liga para o Zé. Zé, e agora? Como é que faz? Eu estou falando de pessoas preparadas para dar esse passo, para ser promovido num processo de seleção ou numa entrevista, está, além disso, está preparada para exercer com maestria o próximo degrau. E eu quero falar que toda essa experiência minha, que nós já falamos, eu comecei minha carreira de liderança com 17 anos, sendo gerente de uma pizzaria lá em Goiânia. Depois eu construí toda uma carreira de 36 anos na Caixa. Eu estou falando de 40 anos de liderança. E eu tô trazendo, e vocês me ajudaram nesse mês inteiro que nós estamos juntos aqui, a transformar toda essa experiência num método. Transformar toda essa experiência num método para fazer como eu falei com vocês ontem, para que eu possa trazer as pessoas que queiram esse movimento verdadeiramente, pegar a mão e começar essa caminhada. Começar dando um passinho curto de cada vez, e aumentando esse passo, começar a dar uma corridinha, até que a pessoa olha para mim e fala, Zé, já escolhi minha maratona, a maratona que eu quero para a minha vida e para a minha carreira. E agora eu te agradeço muito, porque eu quero agora compartilhar com vocês uma mensagem que me motivou muito,
que me motivou muito a estar falando com vocês nessa super quarta contra inércia sobre esse processo, sobre esse método de desenvolvimento de carreira. Eu queria pedir um pouquinho de atenção de vocês para essa mensagem que uma pessoa, uma menina que faz um processo de desenvolvimento de carreira comigo, de mentoria, com coaching, e ela também está no processo da formação practitioner de PNL. Olha a mensagem que ela me mandou. E eu faço questão de ler essa mensagem inteira, porque eu tenho certeza que a maioria, muitos e muitos de vocês, vão se ver na narrativa dela. Olha o que ela me falou. Falou, Zé, eu tenho um excelente emprego em uma empresa pública, sempre vesti a camisa da empresa e confesso que sempre gostei desse trabalho. Esses 16 anos de empresa, para mim, é motivo de muito orgulho, pois durante essa jornada, muitos amigos descobriram outros caminhos profissionais e eu continuei acreditando na importância e na relevância do meu papel aqui nessa empresa. Sempre quis ser gerente, mas sempre esbarrava na falta de confiança em mim mesma e no meu perfeccionismo absurdo. Sempre havia um motivo imposto por eu mesma para que eu não estivesse 100% pronta para ser gerente. Olha aí o diálogo interno. Eu não tenho muitos amigos, minha oratória é ruim, tenho medo de falar em público. Olha o diálogo interno, a vozinha interna. Eu sou tímida, não conheço todos os produtos e serviços da minha empresa, e por aí vai. Foram anos e anos me auto-sabotando. Muitos colegas repetiam para mim como um mantra, por que você não fez esse processo seletivo? Não sei por que você ainda não é gerente, e eu aqui com o meu diálogo interno. Isso me fez despertar um sentimento de o que estou fazendo comigo mesma, o que estou fazendo com a minha família, que abdicou de tantas coisas para viver comigo esse sonho? Qual é o meu verdadeiro propósito? O que me impede de mudar de atitude? O que me impede de mudar de atitude? Estou falando isso com você aqui hoje. Eu já tinha ouvido falar sobre sessões de coaching e decidi que já era hora de uma mudança de comportamento da minha parte. E eu realmente precisava de ajuda. E eu teria que dar o meu primeiro passo nessa busca. Os encontros com o Zé, gostei da intimidade aqui, os encontros com o Zé, que são sempre tão produtivos e cheios de energia boa, nos proporciona muitas descobertas sobre quem somos, sobre as nossas virtudes, nossos potenciais, nossos elos fracos e, sobretudo, sobre qual é a nossa verdadeira missão. Hoje digo, sem sombra de dúvidas, que o Zé transformou a minha vida. Olha, que gratidão. Eu me sinto muito mais motivada e conectada comigo mesma, com as pessoas ao meu redor e com a empresa para a qual trabalho. O Zé tem me ajudado com êxito a trilhar os caminhos da minha mudança, pois sozinha talvez eu não conseguisse. Ele sempre me instiga a me movimentar. E é isso que eu estou fazendo com cada um de vocês há muito tempo, em direção às minhas realizações profissionais e pessoais. Sempre me orientou quanto à importância da capacitação, da atualização e do aperfeiçoamento profissional. Eu estou falando há um mês, todos os dias, gente, é um processo de desenvolvimento que você se dispõe a fazer. Tudo tem contribuído para que eu possa estruturar melhor minha carreira, com vistas ao atingimento dos meus objetivos pessoais e profissionais. Ela sempre fala pessoais e profissionais, que nós somos corpo e mente uma coisa só. Esses são pequenos passos para a realização de um grande sonho. Só tenho elogios ao profissional e à pessoa que é o Zé Humberto.
Obrigado, Zé. Eu fiz questão de trazer esse depoimento, porque foi muito marcante para mim. Esse depoimento e todos os depoimentos que eu recebo de pessoas que, de repente, como eu falei, só pela atitude de criar um movimento na vida, se encontram motivação, encontram novos motivadores internos, um significado maior para a vida. E isso é o que faz valer a pena para mim, gente. Eu, desde o primeiro dia que eu me dispus a estar com vocês diariamente nesse momento de isolamento físico, é para cumprir a minha missão. Para vocês terem ideia, eu estava com uma agenda lotada, graças a Deus, antes de chegar a pandemia. Estava dando formações practitioner em várias cidades. Criamos, dando formações em Brasília, em Goiânia, fui em Fortaleza, fui em Recife. Criamos um encontro diário de um dia, PNL for All, ou seja, PNL para todos, com agendas para várias cidades. Uma agenda, graças a Deus, lotada de mentoring coaching, com mais de 20 clientes. E, de repente, veio essa pandemia. Aí eu parei e falei assim, será o que pode acontecer? Será de que forma eu vou encarar isso e aproveitar para fazer a grande mudança? Eu já vinha pensando um pouco sobre essa questão de estar nas redes sociais e de oferecer maiores possibilidades e oportunidades para as pessoas através dos canais digitais. E foi aí que eu comecei a ver pessoas desanimadas, pessoas se deixando levar pela inércia. E foi aí que eu falei, e o que nós vamos fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu chamei a nossa equipe do Instituto Z1, a Madalena, falei, olha, nós temos que criar algum movimento. E foi aí que surgiu esse movimento. Primeiro, fazer live todo dia, falar com vocês todo dia, incentivar, levar essa mensagem positiva para as pessoas. E aí nós começamos, na primeira semana, comunicação além do que se fala e do que se ouve. Aprendemos muita coisa sobre como nos comunicarmos e de que forma nos comunicamos. Essa série de live de uma semana se transformou num e-book. Aí, na segunda semana, falei assim, nós podemos abrir mais horizonte. Aí nós vamos falar de carreira, como ser promovido em 6 passos. Aí nós já começamos a falar da construção da carreira, da construção da imagem, da gente saber verdadeiramente o que a gente quer, quais são os passos, quais são os alicerces, e nós caminhamos. E nessa segunda semana, nós já tivemos mais de 500 pessoas nos acompanhando, lives de apenas 15 minutos. E aí, dessa segunda semana, nós nos incorporamos mais ainda, e vocês trouxeram essa energia para mim, para a nossa equipe, para a gente acreditar mais. Aí nós pensamos, e aí nós passamos o fim de semana trabalhando, estudando, vendo de que forma nós íamos trabalhar, aí nós trouxemos Café com o Zé. Olha que experiência. Café com o Zé foi uma semana recebendo convidados, executivos altamente experientes e generosos, que vieram passar verdadeiramente as suas experiências, os seus ensinamentos para todos nós. E nessa semana, já tivemos quase 2.000 pessoas passando pelas nossas lives. E aí isso nos encheu mais ainda de energia. Eu chamei minha equipe e falei, gente, nós temos que transformar todo esse movimento em algo estruturado, em algo que tenha método e tenha etapas. E aí, alguém me falou assim, Zé, você fala todo dia assim, vamos juntos. Você faz um vídeo e fala assim, vamos juntos. No final da live, você fala assim, vamos juntos. Aí eu falei, olha aí, pessoal, então vamos criar uma coisa estruturada, algo que tenha uma estrutura metodológica. E aí nós resolvemos chamar, sabe de quê? Vamos juntos.
e colocamos até uma interrogação, porque eu estou te convidando. Vamos juntos? E eu quero te mostrar de que forma nós preparamos esse convite para você. Vamos juntos? E eu quero te mostrar. Botei até no cavalete ali e vou passar para lá, porque eu quero te mostrar como é que é esse programa, que é um programa de desenvolvimento de carreira, de desenvolvimento pessoal, de incorporação de estado interno de performance, de pessoa que sabe o que quer e tem energia para buscar o que quer. Vamos juntos? Vou te mostrar. Então, é isso aqui, ó. O convite é esse. Talvez vocês não estejam enxergando aqui embaixo, tem uma letra amarela aqui, mas é assim, o convite é esse. Vamos juntos? Quem quer ir comigo para essa jornada? Quem quer um futuro novo e diferente? Quem quer um futuro novo e diferente para a sua vida profissional, se você é um profissional liberal, para a carreira profissional? O que você quer? Então, assim, é esse convite. Quer vir junto? Então, é assim, ó, você, a melhor opção sempre. E nós vimos que o vamos é você, a melhor opção sempre. E juntos faremos isso. Se você vier comigo, nós vamos construir esse futuro aqui. Sabe como é que é esse programa? Começando na próxima quarta-feira. Aqui a gente não perde tempo. Quando eu falo para você assim, vamos fazer alguma coisa, tem data e hora. Tem data e hora, porque eu estou falando com atitude, com disposição. Próxima quarta-feira, dia 6, às 20h30, a construção do caminho. Uma aula ao vivo, e eu vou trabalhar com você a construção do caminho. Quais são os pilares? Qual a experiência intensa de construção da carreira, começando na próxima quarta-feira. Aí nós vamos para outra quarta-feira, dia 13, no mesmo horário, mais uma aula ao vivo, fechada para a turma que nós vamos abrir. No caminho, você é o que faz a diferença. Você é o que você faz. Você é o que você faz. Nós falamos muito sobre isso, de criar imagem, de cuidar do seu currículo acadêmico, de conhecimentos, em trabalhar os meus atendimentos individuais fazendo mentoria e coaching, mentoring e coaching. Eu sempre falo o seguinte, eu não posso abrir mão de uma mentoria fazendo junto com o processo de coaching, porque eu tenho 40 anos de estrada. Em alguns momentos, eu abro um parênteses para falar assim, eu já andei nessa estrada aí. Sabe o que eu já fui estudar? Programação neurolinguística, tem 2 anos que eu faço mentoria com o criador da PNL, que é o John Grinder. Eu fui estudar hipnose ericksoniana, eu fui estudar com o Gilligan, aprofundando na área de hipnose, terapia de hipnose. Tudo isso agrega no processo de coaching. Fui fazer reiki, por exemplo. Eu sou, como é que chama? Reikiano. Então, em algumas, dependendo como a pessoa está, às vezes eu paro e faço uma sessãozinha de reiki para a pessoa entrar em equilíbrio de energia. E, de repente, então, eu estou falando de buscar conhecimento, de estar sempre inovando e buscando se aprimorar. O módulo 3, na terceira quarta-feira do mês de maio, a comunicação, além do que se fala e do que se ouve. Aqui, mais específico, mais profundo, mais detalhado, com mais conteúdo e mais dinâmicas práticas de como trabalhar verdadeiramente e com técnicas a comunicação, a conexão com outras pessoas. E finalizando na última quarta-feira de maio, na prática, agora é com você. Aí nós vamos trabalhar na prática mesmo, como liderar reuniões, como você trabalhar o ambiente de trabalho, um ambiente de conexão com as pessoas. Então, 4 encontros no mês de maio, quarta-feira, dia 6, dia 13, dia 20 e dia 27, das 20h30 às 22h30. E no dia 29, uma aula bônus, só para tirar dúvidas enviadas por e-mail, ou seja, uma interação desenvolvendo habilidades e novas competências.
E aí, pessoal? O que vocês estão achando disso aí, hein? Bota um coraçãozinho aí, bota um comentário. Eu tenho certeza que tem muita gente vindo comigo. Porque desde o primeiro dia eu fiz esse convite. Vamos nos colocar em movimento. Vamos fazer. Só que tem uma coisa, gente, que infelizmente eu nunca consegui, foi fazer no lugar do outro. Eu já trabalhei, e as pessoas que já trabalharam comigo sabem o quanto eu sempre desafiei as pessoas. Os meus filhos, por exemplo, e são 4, sabem o quanto eu sempre os desafiei. Eu sempre os desafiei a buscar algo novo para a vida deles, sem jamais dizer o que era, sem jamais dar pitaco se é para cá ou para cá. Eu sempre estimulei as pessoas a se colocarem no processo, a serem felizes, se propondo a fazer algo novo na vida delas. Para mim, o que faz sentido é isso. E aí, a nossa equipe do Instituto Z1 falou, Zé, nós temos que agregar mais coisas, trazer mais coisas para essas pessoas que vão entrar na caminhada com a gente, que fazem sentido para o que elas estão buscando, que é o desenvolvimento de carreira. Que, de novo, eu vou dizer, nós não estamos falando de um processo de seleção ou de uma entrevista. Nós estamos falando de muito mais do que isso. É de ter uma vida dinâmica, uma vida produtiva, uma vida que tem um horizonte de crescimento a cada dia. Então, olha aqui os bônus. Primeiro bônus, uma cartilha. Como criar um currículo impossível de ser ignorado. Se vocês já baixaram os nossos e-books, já perceberam a qualidade. Então, nós vamos trazer essa qualidade Instituto Z1 para essa cartilha que já está formatada, que nós vamos dar de bônus para cada um de vocês. Como criar um currículo impossível de ser ignorado. Tem um outro segundo bônus. Qual que é? É uma videoaula, construindo um estilo profissional. De novo, a gente vem, eu construo uma carreira, eu crio a minha imagem, através do meu currículo, eu crio a minha imagem através dos comportamentos, até através da roupa que eu uso. Eu sempre, quando eu estava na base da minha carreira na Caixa, eu nunca trabalhei sem gravata na Caixa, porque quando eu não era gerente ainda, e graças a Deus foi muito pouco tempo, eu já trabalhava de gravata, porque eu era gerente, porque eu estava todo bonitinho, gravata combinando com a camisa, com a calça, todo arrumadinho, porque eu já tinha criado a identidade, lembra da identidade que eu falei ontem nos níveis neurológicos? A minha identidade já era de liderança do que eu queria ser, e eu passava isso nas minhas atitudes, no meu comportamento, até na minha roupa. Tem mais bônus ainda. Olha aqui, o terceiro bônus. Um documentário Z1. O que os altos executivos e avaliadores das bancas de seleção esperam dos candidatos. Isso aqui, gente, não tem preço. Eu quero trazer, como eu trouxe semana passada, executivos altamente experientes, fazendo entrevista e abrindo o jogo, falando verdadeiramente como construíram suas carreiras e quais são os alicerces dessa carreira. Olha o quarto bônus aqui. Meu livro, primeiro, coloco o tênis, porque eu escrevi esse livro para contar o que eu aprendi correndo maratona para a minha vida, para a minha carreira, para tudo que eu faço. Então, nós temos aqui mais esse bônus, que é um livro que vai carinhosamente autografado para cada uma das pessoas que estiverem com a gente nessa caminhada. Sabe qual que é o quinto bônus? Aqui, ó, olha aqui o livro. Primeiro, coloca o tênis. É esse cara correndo maratona, ensinando esse executivo a construir uma carreira. As premissas e alicerces da cabeça do maratonista para o executivo se desafiar a cada dia. E aí, nós temos aqui treinamento 100% online. Primeiro treinamento 100% online do Instituto Z1. Você produtivo. Eu e meu amigo Davidson Neri criamos carinhosamente para vocês esse treinamento Você Produtivo 100% online.
nós trazemos técnicas, ferramentas, aplicativos altamente eficientes para que você verdadeiramente tenha uma agenda produtiva. Eu trago a minha experiência junto com as ferramentas e juventude do Davidson. Isso aqui limitado aos 20 primeiros inscritos. Até porque esse curso aqui, ele é quase do preço de algo que eu vou oferecer para vocês aqui hoje. O bônus número 6, mentoria coaching, uma sessão de vídeo, uma sessão de mentoring coaching comigo, de vídeo. Normalmente, os meus processos de coaching eu faço com 8 sessões, de 6 a 8 sessões. E um processo de coaching desse, as pessoas que fazem esse processo comigo sabem quanto custa, e eu vou falar sobre isso agorinha. E o 7º bônus, o bônus 7, é o acesso vitalício a toda a estrutura dessa jornada que nós metodologicamente criamos para vocês. Então, se você passar por essa jornada hoje, e aí daqui 2 anos você está ascendendo a uma nova posição na empresa, está mudando para uma unidade diferente, você pode revisitar todo o processo, se atualizar, e vai estar tudo que for atualizado até lá, você vai ter esse acesso. Vamos fazer uma conta bem rápida aqui? Uma cartilha online dessa aqui, de como montar um currículo impossível de ser ignorado, sei lá, no mínimo R$ 97, R$ 197. Vamos colocar aqui uns R$ 100. Esse outro aqui, mais uns R$ 100. Nós temos aqui R$ 200. Olha aqui. Treinamento Você Produtivo 100% online. Quanto custa? É só entrar no site do Instituto Z1 que você vai ver. Ele custa R$ 497. Uma sessão de mentoring coaching também, quem já fez processo comigo, quem já viu, gira média de 900 a 1.100 reais a sessão. Então, eu vou colocar aqui, arredondando, R$ 1.000 uma sessão dessa. Porque aí você, de repente, está perguntando, o que faz valer R$ 1.000 uma sessão dessa? Eu vou só dizer para vocês, eu já fiz formação de coaching em 7 escolas diferentes, nas maiores escolas do Brasil, e fui formado pelo John Grinder e pela esposa dele, Carmen Bostic, coaching com novo código da PNL. E já fiz várias formações de mentoria também. Juntando tudo isso, mais 40 anos de estrada, aí eu deixo para a sua avaliação. O documentário, esse documentário aqui, em função da especificidade do currículo das pessoas que a gente traz, sabe o que eu vou botar aqui? NTP. O que é NTP? Não tem preço, gente. Como é que eu vou botar preço num documentário que é exclusivo? Esses altos executivos vão estar falando para você sobre a carreira, sobre o que eles acreditam, sobre alicerces de carreira. Então, não tem jeito de botar preço. E o livro, vocês podem entrar nas livrarias, que ele está R$ 36,90, mais o frete. Vamos colocar aqui, R$ 40. Então, estou resumindo aqui, eu vou dizer para você o seguinte, você, só de fazer a sua inscrição, você já ganhou R$ 1.500, R$ 1.700, você já ganhou R$ 1.740. Você não pagou nada ainda e já ganhou R$ 1.700? PQP. É igual eu falei no áudio da ultramaratona lá na África do Sul, eu falei assim, o José está louco, are you crazy? Então, é isso. E aí, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês. De novo, nós estamos falando de quê aqui? Nós começamos todo o movimento. Aliás, nós começamos esse movimento agora no isolamento físico, só que, no fundo, essa inquietude minha é da vida inteira. Eu queria até que as pessoas que já trabalharam comigo, que me conhecem há muitos anos, eu queria até que comentassem aí
se o que eu estou falando aí faz sentido, se o que eu estou falando aqui hoje é o que eu sempre pratiquei na minha vida. Queria pedir para as pessoas que me conhecem há muito tempo, que já trabalharam comigo, que são meus amigos, colocassem aí se tem coerência, se é congruente tudo que eu estou falando aqui em relação ao que eu sempre pratiquei na minha carreira profissional, na minha vida. Eu quero que vocês me ajudem nisso, porque se é uma coisa que eu não abro mão, é disso. É da congruência, é de você passar para as pessoas verdadeiramente aquilo que você faz. Sabe por que eu sempre fico dando exemplo meu? Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu falo de uma coisa e falo, em tal época eu fazia assim, quando eu fui me preparar para a maratona tal, eu fiz assim, é porque eu jamais vou dizer para alguém fazer algo que eu não fiz. Eu jamais vou dizer para alguém fazer algo sem eu ter experimentado verdadeiramente e sem acreditar que isso realmente foi bom para mim. E aqui eu já virei a página, olha o investimento. R$ 997. Pô, Zé, mas você já mostrou para lá que só de bônus tem quase R$ 2.000? Pois é, gente. Isso aqui, eu discuti muito com a minha equipe esses dias, falando o seguinte, que eu queria lançar algo que tivesse um significado maior do que qualquer investimento financeiro. Eu queria lançar algo que tivesse significado para as pessoas e porque eu acredito na nossa missão, na minha missão e na missão do Instituto Z1. Como eu falei, se não fosse todo esse processo da pandemia, do isolamento, eu não teria nem agenda para lançar um produto desse. Eu não tinha nem agenda para chamar vocês para fazer uma jornada dessa. E aí, o pessoal, nós discutimos demais, me convenceram de colocar isso aqui, mas eu falei assim, só que para esse grupo que acreditaram na nossa proposta, que estão há um mês com a gente, todo dia na live, não vai ser esse valor aqui. Vai ser menos do que isso, porque, para mim, o significado é muito maior. E aí, nós ficamos pensando, aí, qual que é o mote da nossa live? Hashtag o quê? Coloca aí para eu ver primeiro. Coloca aí, hashtag 1942. E eu já falei que não é a data do meu nascimento. 1942, 19 horas 42 minutos. 19:42 no AM é o quê? 7, 4, 2. 742. É um lançamento histórico. De novo eu vou dizer, as agendas vão voltar e eu jamais, com certeza, vou conseguir fazer uma turma dessa online, com aulas ao vivo, os 4 modos da maneira que nós vamos dizer. Aí, me desafiaram a oferecer mais uma coisa. Sabe o quê? Dividir 742 em 12 meses. Vai dar quanto? 61,83. 61,83 por mês. E Instituto Z1 está pagando juro. Vocês perceberam que é só dividir? É matemática, é só dividir. Em 12 meses no cartão, Instituto Z1 paga o juro. De novo, eu quero fazer algo que seja histórico, para a gente se lembrar desse maio de 2020 com uma satisfação muito grande de ter iniciado um movimento que transformou a vida de dezenas, quem sabe, de centenas de pessoas. É esse o nosso propósito. Isso aqui por dia dá quanto? R$ 2,03 por dia, gente. É menos que um café. É menos que um café. E aí eu vou dizer para vocês de novo, tudo isso, se vocês acreditam na minha história, na minha carreira e tudo que eu pratico e tudo que eu falo, vocês vão saber que verdadeiramente isso aqui é um marco histórico. E eu vou falar mais uma coisa.
Mais uma coisa. Sabe qual é o risco aqui? Sabe qual é o risco? Nenhum. Sabe por quê? Você, ao fazer a sua inscrição, você vai ter acesso ao bônus. Só um bônus você não vai ter acesso no momento que você fizer a inscrição. É a sessão de Mentoring Code comigo. Porque essa sessão eu quero fazer com você depois que você tiver vivido a jornada, que você tiver me acompanhando, que você já estiver vivenciando todo esse processo. Aí eu quero estar inteiro à disposição para a gente marcar uma sessão que, para mim e para você, vai ser histórica, porque, para mim, cada sessão é 100% da pessoa com quem eu estou conectado. Então, você vai receber, e se você vai ter, ao fazer a inscrição, 7 dias, ou depois da primeira aula, você já vai ter visto a primeira aula, e 7 dias, se você fizer a inscrição hoje, após a primeira aula, para desistir, é só você falar assim, não quero, não é o momento para mim, você vai receber integralmente de volta o valor que você pagou. Isso é garantia, Instituto Z1, é garantia minha, porque eu falo com muita satisfação, assim, que se não for ético, não vale a pena. Se não for profissional, não vale a pena. E se não estiver valendo a pena para você, não vai valer a pena para mim também, porque, graças a Deus, eu já tenho uma carreira totalmente concluída, com muito sucesso e muita gratidão. Então, esse valor aqui, dessa forma, 742 em 12 meses, em até 12 parcelas no cartão, até amanhã, meia-noite. Se você entrar na nossa página, Instituto Z1, Vamos Juntos, você vai ver que tem, inclusive, uma contagem regressiva. E eu tenho a satisfação muito grande mesmo, de mostrar para vocês aqui, ó. A Madalena já trouxe para mim, dizendo que nós já temos uma inscrição. E pessoas como... eu tenho que dizer o nome. É porque é uma pessoa muito querida nossa. A Faustina. A Faustina fez como eu fiz. Eu estava fazendo um curso lá em São Paulo, em 2018, logo que eu me desliguei da Caixa. Aí uma pessoa chegou para mim e falou assim, eu vou fazer um curso com o John Grinder, lá em Portugal, em junho. Eu falei assim, eu vou fazer esse curso também. Era 25 dias em Portugal. Na hora, eu liguei para a Madalena e falei assim, faz a minha inscrição, que eu quero fazer um curso de formação de treinador com o John Grinder, lá em Portugal, em junho. Não olhei quanto custava, não olhei preço de passagem, não olhei nada, sabe por quê? Era a oportunidade que eu não podia perder, gente. E quando você vê a oportunidade na frente, não tem que ficar fazendo conta. Eu estou atarefado. Não sei o quê. Não sei o quê. Nós já falamos ontem desse negócio de desculpa. Nós já falamos anteontem sobre procrastinação. Então, assim, o que eu falei aqui hoje, fazer no seu lugar, eu não consigo. Agora, para fazer junto com você, você pode contar comigo qualquer dia, qualquer hora, dia ou noite, qualquer dia. Eu sempre vou estar à disposição, com a satisfação e com a missão que eu tenho, de criar um movimento que seja bom para a vida de cada um de vocês. Tá bom, gente? Olha aqui, até amanhã, 23h59, ou até acabar as vagas. O pessoal está me lembrando aqui. Nós não temos estrutura para uma turma muito grande. Então, assim, até amanhã, às 23h59, ou até acabar as vagas, está valendo isso aqui, com todos os bônus que eu falei. E eu vou dizer mais uma vez, venha com a gente, a sua vida vai criar um movimento, o seu estado de performance vai estar sempre em alta, e eu vou dizer, já tem mais uma inscrição, o Guilherme também acabou de fazer a inscrição dele, e eu sou muito grato a cada um de vocês, a cada uma de vocês, por acreditar nessa mensagem verdadeira. E eu tenho uma satisfação e um orgulho muito grande de poder dizer, olhando no olho de vocês, é verdadeiro isso. Se não for para ser bom para você, para mim não vai valer a pena.
Vocês sabem que eu sempre disse que se fosse para eu bater uma meta na unidade que eu trabalhava e comemorar sozinho, eu preferia não bater. E aqui eu digo a mesma coisa. Se for para eu vender um produto que, de repente, não vai fazer diferença na sua vida, não vai fazer diferença em relação ao que você quer, para mim não vai valer a pena. Não vai valer a pena, porque não é para ganhar dinheiro. Se fosse para ganhar dinheiro, de repente tinha outro preço. Valeu, gente. Um abraço. Um grande abraço a todos. Amanhã, qual é o horário do nosso encontro amanhã? Hashtag 1942. Para falar do quê? Crenças limitantes. De repente tem algo aí dentro da sua cabeça que você não percebe, que de repente fica te freando, de repente fica te jogando para trás. E nós vamos falar sobre isso amanhã. Crenças limitantes no nosso horário de sempre. Hashtag 1942. Quero ver mais inscrições hoje ainda, porque eu quero ver muita gente nessa maratona de transformação da vida e da carreira de muita gente. Valeu, gente! Vamos juntos, mais do que nunca!